Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Vamos sentar e vamos orar. Falar com o Senhor, continuar falando, porque Ele continua falando e é sempre assim. Na presença dEle existe uma abundância de paz, de vida. E quando a gente se reúne, 2 ou 3 no nome dEle, Ele se revela a nós. Nós só temos que acreditar nisso, porque é uma promessa que Ele fez e ela se cumpre toda vez que a gente acredita nela e busca o Senhor. Amém, queridos? Vamos orar. Feche seus olhos, abra seu coração. Muito obrigado, Jesus amado, querido Salvador. Obrigado, doce e amado Espírito Santo, porque o Senhor escolheu a igreja para ser templo da tua habitação. E a igreja somos nós, cada um aqui presente. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor se levante dentro de nós. Se levante sobre aquele que está em dúvida. Se levante sobre aquela que está aflito, aflita. Que o Senhor se levante sobre as suas aflições. Que o Senhor se levante, Senhor, sobre aquela pessoa que veio aqui hoje em busca de uma resposta sobre as suas dúvidas, seus medos, seus desafios. Ó Senhor, se levanta dentro de nós. Porque quando o Senhor se levanta dentro de nós, nós temos condições de andar e imitar o Senhor nessa terra caída. É no Teu nome que nós oramos, Pai. É no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, um dos desafios, talvez o maior desafio da gente seja viver a fé cristã, a fé do Evangelho, porque a nossa fé, ela é desafiada todo dia a se desviar, toda hora. Nós somos desafiados a desviar a nossa fé do foco. E isso acontece porque nós estamos com a fé que Deus implantou em nós sendo construída. A fé, ela é comparada na Bíblia com muitas linguagens ilustrativas, e uma delas é o grão de mostarda. E ele começa pequenininho mesmo, já ali morre miudinho e vai aquela planta crescendo e vai crescendo, até que ela se torne uma árvore frondosa e dê fruto. Leva tempo. Isso é a fé na gente. E aí a gente percebe que nesse caminho de crescer essa árvore, muitas coisas tentam desviar a minha fé, a sua fé. Muita coisa. E a gente tem que estar vigiando o tempo todo. É por isso que o profeta Abacuque, Paulo repete Abacuque lá em Romanos 1:17, mas o profeta Abacuque já tinha dito lá em Abacuque 2:4, o justo viverá pela fé. E nós temos que aprender e reaprender isso todo dia. Aprender a viver pela fé, irmãos, é um desafio gigantesco. E a melhor definição de fé, por incrível que pareça, na Bíblia, no Novo Testamento, foi dada pelo Espírito Santo a um autor anônimo, que até hoje a teologia não consegue definir quem foi, o autor de Hebreus. E ele diz, olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Eu, quando fiz seminário de teologia, a gente percebe que os teólogos e os filósofos cristãos, eles tentam também definir fé. E a fé é algo muito difícil de definir. E a gente nota que nenhum teólogo, com todo respeito a todos eles, chegou perto dessa definição de Hebreus. E é fácil entender isso, porque essa não é uma definição de um teólogo e nem de um escritor. Isso aqui, quem deu de presente para mim e para você foi o Espírito Santo de Deus. Ele deu de presente para mim. Ele deu de presente a você. Ele deu de presente à igreja essa palavra chamada Palavra de Deus. E nós, como igreja, precisamos nos apossar dessa palavra. Uma das maiores dificuldades que nós temos quando vamos ler a Bíblia é acreditar que aquela palavra é para mim. Porque nós temos um raso entendimento, um equivocado entendimento de que nós merecemos alguma coisa. Mas se você quiser desfrutar dos presentes de Deus para você, se liberte do mérito, em nome de Jesus. Porque isso aqui é graça, é presente para mim, é presente para você. Nós nunca vamos merecer isso aqui. Nunca.
o homem mais santo da história da igreja nunca mereceu esses tesouros. Pode pegar a lista aí, quem você quiser. Até Enoque, que nem experimentou a morte. Como disse o matuto da minha terra, ele foi para o céu com tripa e tudo. Não é? Nem ele mereceu esse negócio aqui. Não tem santo que mereça isso aqui. Porque Paulo coloca uma régua quando ele diz assim, todos pecaram. E Enoque está na lista também. Até Adão, que era o único, digamos assim, que veio perfeito. Ele não tinha a semente do pecado. Ele pecou, então dali para frente, meu amigo, acabou. Ninguém merece mais nada. É graça do Senhor na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. E a gente percebe que algumas coisas tentam desviar a nossa fé. Em primeiro lugar, a minha natureza caída tenta desviar a minha fé. A sua natureza caída, que a Bíblia chama de carne. A carne é o maior inimigo do homem. É o maior inimigo do crente, do cristão, do discípulo. A nossa natureza carnal, porque ela porque quer tomar o lugar de Jesus em nós. Eu descobri isso através do Tim Keller, pastor da Igreja Presbiteriana do Redentor. Ele disse que, olha, o problema da carne é que ela quer ser Jesus. Só isso. Ela quer ser Jesus na sua vida, ela quer ser Jesus na minha vida. A carne quer ocupar o lugar dele, o trono dele. E nós que somos pessoas convertidas, discípulos de Jesus, nós temos que dizer para ela todo dia, você não é senhora da minha vida, não! Porque o nome do Senhor da minha vida não se chama carne, mas Jesus Nazaré. Eu tenho que dizer isso a ela, viu? O Lutero, ele dizia que a carne, ela é como um cão bravo dentro de nós, lutando contra as sementes do Evangelho que estão dentro de você e de mim. Então imagine como ela é feroz. Ela quer o tempo todo que a gente se afaste do Evangelho. Mas existem outras coisas que tentam nos afastar do Evangelho, como por exemplo, a religião. A religião, ela quer afastar a mim e você da essência do Evangelho. Porque ela também quer ocupar o lugar de Jesus. A palavra latina para a religião é religare. E quando você pega essa palavra e coloca nas Escrituras Sagradas, você percebe que o Evangelho revela para nós, através de Paulo a Timóteo, que há um só mediador entre Deus e os homens. E o nome dele é Jesus Cristo, homem. A religião não pode ocupar esse lugar. Ela não tem condição de me religar com Deus nunca. Nenhuma delas. Não há religião que possa me religar a Deus. E se isso mexe com as suas estruturas religiosas, é porque o Evangelho está dizendo isso a você hoje à noite, em nome de Jesus. Porque eu quero dizer uma coisa a você, ainda existe muita religião dentro de mim que o Evangelho está desconstruindo, para a glória de Deus. E quanto mais o Evangelho desconstrói religiosidade dentro de mim, sabe o que é que eu percebo? Eu me acho mais livre em Jesus. Eu me percebo mais leve, mais livre, mais solto para a glória de Deus. Então nós não podemos deixar as nossas religiosidades, sejam elas quais forem, nos afastar da essência do Evangelho. Mas tem mais. O império das trevas, essa força organizada, ela tenta afastar e desviar a nossa fé o tempo inteiro. Então veja quantas coisas. O mundo, a carne, a religião, o império das trevas, tentam desviar a minha fé e a sua fé. Mas o Senhor Jesus, Ele está aqui hoje à noite, estendendo as mãos para mim e para você. Você que está cansado desses desvios, e Ele está dizendo, vem a mim meu filho, vem a mim minha filha. Volte para o seu primeiro amor. Porque no seu primeiro amor você vai encontrar descanso, paz, vida e vida em abundância. E glória a Deus por isso. Então, o Evangelho é um presente de Deus para a gente enfrentar esses desvios. A beleza do Evangelho é essa. É que no começo dá uma tristeza quando você percebe esses desvios. Mas o Evangelho nos dá uma alegria. É que o Senhor está nos chamando para voltar. Ele nos chama para que a gente volte. Meu filho, volte, traga a sua fé para mim de novo. Traga ela para a fonte. Então, esse Evangelho de Lucas, ele é fantástico porque Lucas é o único gentil que escreve um livro no Novo Testamento inteiro. Todos os autores do Novo Testamento são judeus. Lucas é o único gentil. Ele é um médico, conhecido como médico amado. E ele tem um privilégio grande porque ele escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos.
E quando ele escreve esses dois livros, os estudiosos, os biblistas, né, os estudiosos da Bíblia, eles aconselham a gente a estudar os dois juntos. Passar, uns 3 meses da nossa vida meditando em Lucas e Atos, seguido, com calma, meditando e aprendendo. Por quê? Porque Lucas você vai aprender sobre a encarnação, e em Atos você vai aprender, e nós vamos aprender sobre a continuação da obra de Jesus na vida da igreja. Porque o que é Atos? Atos é Jesus continuando. Ele vem pelo poder do batismo no Espírito Santo para nos capacitar a viver o Evangelho, a ser Evangelho, ser corpo de Cristo na terra para a glória de Deus. Então, tem um teólogo chamado Leon Morris que ele diz que Lucas, ele tenta narrar nesses dois livros, Lucas e Atos, a história da salvação. Jesus vem nos salvar e essa salvação tem uma história. E essa história se chama encarnação e continuidade na igreja do Senhor. É o evangelho mais longo de todos. E ele revela o amor ativo de Deus. E o texto que foi lido pelo amado reverendo Técio, cada vez eu amo mais esse homem, é impressionante. Quando ele olha para vocês assim, você sabia que eu te amo, o cara se derrete todinho, é ou não é? Vamos ser assim. Não tem quem aguente. É benção. Eu te amo. A gente gosta desse negócio, não é? Não, vamos ser sinceros aí. Principalmente mulher, né? Mulher gosta de ouvir esse negócio. Eu te amo. A minha esposa diz isso a mim, né? Eu passo um tempo sem dizer eu te amo, aí ela fica bicuda assim e diz, nunca mais tu disse eu te amo. Tá bom, eu vou dizer um monte de vezes, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então, mas é bom ouvir, não é? Vamos ser honestos aí, é bom ouvir esse negócio, eu te amo. Isso tem um poder, assim, quando é do coração mesmo, tem um poder absurdo, não é? Quando a gente diz isso para um filho, não é? Um filho, ele às vezes precisa só disso. Meu filho, papai ama você. Você não tem noção disso na vida dele. Porque eu experimentei aquela que talvez seja, segundo alguns estudiosos do comportamento humano, a maior dor da existência, a segunda maior dor da existência. Dizem que, Dom Paulo até fala sobre isso nos seus sermões às vezes, a primeira dor, a maior dor da existência humana talvez seja sepultar um filho. E a segunda maior dor é ser rejeitado. Eu experimentei essa segunda dor aí. E quando você é rejeitado, e quando você é redimido da sua rejeição pelo poder da adoção do amor em Cristo, e a adoção do amor de pessoas que lhe adotam, porque Deus, quando me regenerou, Ele foi exagerado. Irmãos, eu tenho tanta mãe, que é um negócio internacional, vocês não sabem. Deus me deu um caminhão de mãe, que me adotou, e conheceu minha história, e disse assim, eu vou adotar esse menino. Aí começou a adotar, adotou, aquele negócio, desperta Débora. Eu tenho umas 10 mães ali de oração. Em 3 denominações aí tem mãe. É mãe até umas horas, glória a Deus. Deus é bom. Então, esse texto, ele vem revelar para nós algo singular em Jesus. Porque a gente vê na narrativa dos evangelhos que Jesus, Ele tem poder de curar o doente, de ressuscitar o morto, de curar o leproso, de converter pessoas que ninguém quer. Mas aqui, na situação desse texto, Jesus se revela como aquele que é Senhor da criação, que tem o poder e o domínio sobre aquilo que Ele criou. E louvado seja o seu nome por isso. Ele tem o poder sobre a criação. E essa é uma das razões com que os teólogos dizem e afirmam que Ele é Deus, porque só Deus tem poder sobre aquilo que Ele criou. E glória ao seu nome por isso. E aí, nós estamos diante de uma tempestade em que Jesus está dormindo no barco com os discípulos. Quer dizer, Jesus está dormindo, os discípulos estão acordados e atormentados. E tem 3 expressões aqui, porque há uma harmonia entre os evangelhos, os 3 evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, narram essa história. Então Lucas usa a expressão que os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, olha, não te importas que pereçamos?
Essa é a pergunta dos discípulos segundo Lucas. Mas a expressão de Mateus é: Senhor, salva-nos. E a expressão de Marcos, aliás, perdão, eu troquei aqui. A expressão de Marcos é: não te importas que pereçamos. A expressão de Mateus é: Senhor, salva-nos. E a expressão de Lucas é: Mestre, mestre, estamos perecendo. Independente da expressão, isso é expressão de desesperado. De alguém que está no meio de um furacão e chega para Deus e eleva um clamor ao Senhor. Quando você lê um salmo de clamor, os salmos de clamores não são organizados. Um clamor não é uma oração ortodoxa, toda organizadinha. Eu já vi, a gente que é pastor visita o hospital e a gente vê muita coisa. E o pastor episcopal tem uma vantagem, porque ele parece um padre, já viu esse negócio? Aí a gente vai visitar a caráter com a colarinha clerical, aí a cruz. Aí eu entrei no elevador, uma senhora fez a bênção, padre. E o elevador estava lotado, não deu tempo de eu explicar, eu disse: Deus abençoe. Né? Daqui que eu explicar, se eu sou um pastor episcopal, não sei o que, chegava no andar e não... Aí ela disse: a bênção, padre. Eu disse: abençoe, minha filha, vai na paz. Né? Aí eu chego na UTI, vou visitar um, acabo visitando uns 10. Porque você vai visitar aquele que a família lhe pediu para visitar, aí a outra família disse: seu padre, vem aqui, dê uma bênção. Eu digo: vou, vem cá, vem cá, vem cá. Aí eu digo: é a UTI todinha, glória a Deus. Eu digo: essa roupa de padre é uma bênção, meu irmão. Porque meu pai é bem católico. Aí a primeira vez quando eu me tornei pastor episcopal, eu era pastor presbiteriano. Aí botei essa armadura aqui. Aí chegou lá na paróquia Bom Pastor. Aí meu pai foi assistir o culto lá. E ele chegou empolgado. Ele me viu assim, a hóstia, esses negócios todos. Aí ele foi tomar a Eucaristia. Aí ele tomou a Eucaristia, deu um beijo na minha testa e disse: meu filho, eu amei ver você de padre. A coisa mais linda do mundo. Eu achei aquilo fantástico, né? Então, eles estão desesperados. Então, um clamor não é uma coisa organizada, irmãos. Quando a gente chega numa UTI, a gente que é pastor, a gente vê orações desesperadas. Às vezes não são orações, são perguntas aos céus. E eles estão nessa situação, um desespero completo. E aí eles acordam Jesus. E eu vou dizer uma coisa a vocês, fazer uma confissão. Eu ia pregar outro sermão hoje, mas quando eu fui fazer devocional hoje de manhã, eu fui fazer devocional nesse texto, que eu estou relendo Lucas e Atos juntos. E o Espírito Santo fez com que eu estacionasse nessa pergunta aqui. Eu fiquei estacionado, já viu esse negócio? Às vezes você vai meditar na Bíblia, o Espírito Santo faz você ficar estacionado no texto. Fura pneu, acaba combustível, e você fica parado ali. Não sai daquele negócio. E foi essa pergunta aqui: onde está a vossa fé? E a expressão da Bíblia NVI é assim: onde está a sua fé? Perguntou Jesus aos discípulos. Essa é a tradução da NVI. Ou seja, Jesus está perguntando isso para quem conhece Ele. Então Jesus está perguntando isso a você hoje, a mim. Ele está perguntando a nós: onde está a sua fé? Essa é uma pergunta vital para a nossa caminhada cristã. E ela é vital, sabe por quê? Porque ela tem a ver com a sua eternidade. Não é só com a sua vida aqui. Não é só com as questões dos seus problemas existenciais. Essa pergunta de Jesus, ela ultrapassa a morte. Ela é uma pergunta que tem a ver com a nossa vida aqui, com a nossa vida depois daqui. Porque isso aqui quem está perguntando não é Sócrates, Platão. Filosofia, eu gosto de filosofia, ela gosta, a essência da filosofia é fazer perguntas para encontrar as respostas. Mas quem está fazendo essa pergunta aqui é Deus em Cristo Jesus, a mim e a você, porque essa pergunta está se atualizando hoje à noite aqui pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está perguntando a gente aqui: onde está a nossa fé? E eu comecei a fazer reflexões. Onde está a sua fé? Em você mesmo? Uma das coisas mais terríveis na vida pastoral é você encontrar uma pessoa ensimesmada. É uma pessoa que ela acha que ela é o centro do universo. E que tudo gira em torno dela, e que tudo gira em torno dela. Ainda que ela não confesse isso verbalmente, mas os seus comportamentos demonstram isso.
o ensimesmamento. É quando você acredita no seu taco mais do que tudo. Esse tipo de gente sofre porque ele acha o seguinte: as coisas só podem acontecer se eu estiver presente. Se eu não estiver, vai ser fraco. Agora, se eu tiver, o negócio vai ficar desenrolado. E não é assim não. Porque a roda gira sem a gente. E glória a Deus por isso. Nós não somos o centro do universo. Ninguém é o sol. Onde está a nossa fé? Nas expectativas. Quanto sofrimento existe quando a gente coloca a fé em expectativas? Monta um projeto, gasta toda a energia, toda a confiança na esperança de que aquele projeto dê certo. E a gente não pode ser pessimista, tem que ser positivo mesmo, mas essa positividade tem que ter um limite. E o limite se chama a vontade de Deus. Amém, meu irmão? Esse é o nome do limite. Eu tenho que fazer um projeto, eu tenho que ter planos, eu tenho que ser positivo, firme, ousado, mas eu tenho que botar tudo isso empacotado, embalado para presente aos pés da cruz do Senhor, para que Ele possa dizer: olha, meu filho, é lindo o projeto, fofinho, mas não. Ou sim, ou espere, como a gente sabe tão bem, né? Mas nós temos que nos converter à vontade de Deus, em nome de Jesus. Onde está a sua fé? Em pessoas? Em gente? Eu aprendi com uma matutinha. Ela disse assim: pastor, e gente é gente. E é mesmo, né? A gente olha assim: gente é gente, meu irmão. Olha o que a gente se tornou. A humanidade evoluída. Então eu vou colocar fé nisso, num projeto chamado Humanidade. Vou colocar toda a minha fé nesse negócio. Onde está a sua fé? No medo. Como é o nome do Senhor da sua vida? É medo. São perguntas que a gente tem que responder. No passado, quanta confiança você tem depositado no seu passado? Quanta energia você tem gasto com o seu passado? Veja o sofrimento que isso tem gerado na sua vida. Passado é uma das maiores doenças existenciais do mundo moderno. Passado. Presos ao passado, presos ao passado. E eu vou dizer uma coisa a vocês: se há uma coisa que nos aprisiona ao passado, é o tal do sofrimento. Quando você sofre, o sofrimento tem um poder encarcerador de manter você refém a ele. Eu tive uma vida extremamente sofrida, e eu conheço pessoas que tiveram vidas sofridas. Mas a grande questão é: o que é que eu vou fazer com esse sofrimento? Eu vou tornar esse sofrimento como motivação para me fazer uma pessoa terrível, amarga, pessimista? Ou eu vou usar esse sofrimento para a glória de Deus e vou envergonhar o inferno? Porque Jesus tem poder de redimir o teu passado, a ponto de você falar dele sem dor. Meu irmão, isso não tem terapia que dê na terra. O nome disso é Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso. Freud não explica essa parte aí. E glória a Deus porque ele não explica. Porque isso não é terapia. O nome disso é libertação. Glória a Deus. Porque Jesus liberta, viu? Isso eu aprendi com os pentecostais. Os pentecostais pregam muito isso. Aí chega assim: Jesus cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. É barba, cabelo e bigode. Serviço completo, meu amigo. Aleluia. Onde está a sua fé? No seu futuro? Aí piorou, né? Porque nem existe. Um negócio que nem nasceu, e você está criando uma história mental. Toda a sua criatividade, toda a sua energia mental, toda a sua inteligência para ser refém de um negócio que não existe. Ah, imaginou? O sofrimento. Então, sabe onde está essa pergunta de Jesus? Aliás, é isso mesmo. Sabe onde está a resposta dessa pergunta de Jesus? Está dentro do barco, irmão. Está no meio da tempestade. Porque Jesus está lá. Jesus está no barco, na sua tempestade, na sua luta.
A resposta está em Jesus, Ele é a resposta. Onde está a sua fé? Sua fé tem que estar em Cristo Jesus. A minha fé tem que estar em Cristo Jesus. Amém, meus amados? E não nessa lista infernal que não acaba nunca de coisas. Agora, a igreja precisa conhecer mais Jesus. É impressionante que hoje um dos maiores problemas eclesiásticos do mundo moderno é o analfabetismo bíblico. Hoje a gente tem Bíblia de todo tipo, irmãos. Bíblia na linguagem de hoje, revista corrigida, revista atualizada, tem a Bíblia viva. Isso eu estou falando da tradução, né? Fora as Bíblias de estudo, tem até a Bíblia da vovó. E a Bíblia Tim. E a Bíblia agora, eu tenho uma Bíblia que foi o sonho da minha vida, que nasceu agora há pouco tempo. Bíblia Despertar. Já viu vocês vão falar nessa Bíblia? A Bíblia Despertar é uma Bíblia de estudos para dependentes químicos. Ela trabalha com os 12 passos de narcóticos anônimos misturado com a Bíblia. Aí eu uso essa Bíblia nas clínicas que eu trabalho. Aí quando eu vou pregar para os caras lá, eu digo assim: irmão, abra aí a Bíblia do maluco. Em Gênesis. Aí eles ficam rindo: esse pastor é muito doido. Eu digo: eu vim daí, menino. E aí a gente tem Bíblia até para dependente químico, meu irmão. Só não estuda quem não quiser. Então veja, para você conhecer Jesus, quem é Jesus? Você tem que conhecer o Cristo eterno, antes de conhecer o Cristo histórico. Tem pessoas que conhecem Jesus, mas o Jesus que elas conhecem é apenas aquele Jesus que viveu 33 anos aqui. Maravilha, a gente tem que conhecer Ele mesmo. Mas por incrível que pareça, Ele é maior do que aquilo, e glória a Ele por isso. Ele é o Cristo eterno, irmãos. Ele é maior do que o Jesus que viveu 33 anos aqui, porque lá na criação Ele estava de João. Ele estava no princípio com Deus, e Ele era Deus. Então esse Cristo eterno, Ele nos dá uma compreensão de que nós estamos firmes numa rocha eterna, numa rocha que é maior do que aquele Jesus que viveu aqui, que a gente canta muitas vezes: pobrezinho, nasceu em Belém, e a pessoa não sai disso nunca. Temos que firmar a nossa fé nesse Cristo eterno. Há uma briga entre catolicismo e protestantismo hoje, na história, porque o catolicismo, ele dá uma ênfase muito grande ao Cristo que foi para a cruz. Hoje, com o movimento católico carismático, isso melhorou absurdamente. Mas houve uma época que a tradição ortodoxa católica dava ênfase ao Cristo da cruz. Eu me lembro quando eu era criança, que eu ia à missa, e Deus falava muito comigo na missa, principalmente na Eucaristia, quando eu era criança mesmo, criancinha pequena. Deus falava comigo quando o padre levantava a hóstia assim, rapaz, aquilo tinha um mistério para mim, entre eu e Deus. Deus falava comigo naquele negócio. Agora, se tinha uma coisa que eu tinha medo, era aquele senhor morto ali deitado. Quando eu vi, eu digo: meu Jesus, não quero nem olhar. Sou criança, né? Porque a ênfase no Senhor morto. Mas o protestantismo tem dado uma outra ênfase ao Cristo ressurreto, mas parece até que Ele nem morreu, já nasceu e ressuscitou. Espera aí, menino. Ele passou pela cruz. Paulo diz assim: eu prego Cristo crucificado. Mas se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. E aí eu creio que é onde está a reconciliação da briga de católicos e protestantes. Que é quando nós reconciliarmos as duas teologias: cruz, ressurreição. Mas você acredita que tem mais do que isso? Já pensou o fundamento da nossa fé como é grande? E a gente preocupado com tempestade, com não sei o quê? Tem o Cristo glorificado. A gente vai nas livrarias cristãs, tem pouco livro sobre o Cristo glorificado. Aquele Cristo que venceu a morte, está, como diz o credo, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E tem mais ainda, já pensou? Não acaba nunca, meu Jesus. Sabe o que é? Você pode desenvolver a confiança e o crescimento na sua fé de que esse Cristo glorificado, creia no que eu estou lhe dizendo hoje, em nome de Jesus, porque é o Espírito Santo que está falando com você. Esse Cristo glorificado, Ele está dentro de você, meu irmão. Rapaz, quando eu descobri esse tesouro, eu tive que virar pentecostal.
Porque quando você descobre um negócio desse, o Cristo glorificado dentro de mim, se o cara não der um glória, ele endoida. Pelo menos eu sou assim. Não, o Cristo glorificado está dentro de mim. Aí o cara fica, amém. Ou então fica assim. Descobriu nada, meu amigo. Jesus está dentro de você, meu irmão. E como é que você vai ter medo de tempestade, menino? Deixa ela vir. Encara esse negócio. Porque o Cristo glorificado e ressurreto mora em mim. Eu disse isso a um demônio. O cara possesso, ele disse, rapaz, você está enfrentando um cara que tem o Cristo glorificado dentro dele. Sai em nome de Jesus. O bicho saiu voando. Porque a questão não sou eu. Não é o meu taco. Não tem nada a ver com o Valdemar. Não é autoajuda, nem autoconfiança. É poder do alto na nossa vida. Então onde está a sua fé? Essa é a pergunta que o Espírito Santo me fez estacionar, porque essa palavra foi para mim, meus irmãos. Onde está a sua fé? E eu quero concluir essa meditação de hoje convidando vocês a abrir suas Bíblias, por favor, em Mateus 7, 24 a 29, onde Jesus está nos ensinando sobre os dois fundamentos. Glória ao Senhor. Mateus 7, 24 a 29. Qual é a página dessas Bíblias dos bancos aí, por favor? 8, página 8. Mateus 7, 24 a 29, por favor. Vamos encerrar com essa palavra de Jesus. Isso aqui é Ele falando, esse Cristo maravilhoso. Olha o que Ele está dizendo para mim e para você. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, como os religiosos. Jesus está nos ensinando aqui a colocar a nossa fé nesse fundamento. E observe, irmãos, que a palavra-chave para entender esse texto se chama obediência. Ele está encerrando o Sermão da Montanha. E ele ensinou vários princípios. Depois você vai lendo em casa, Mateus 5, 6 e 7. Sobre jejum, sobre oração, sobre dar esmolas, sobre várias coisas. E ele está dizendo o seguinte: se você obedece a esses ensinamentos, você está firmando a sua fé na rocha. E pode vir o que vier, mas essa casa não vai cair para a glória de Deus. A gente pode cantar aquela canção. Olha, tem um negócio aqui, há um mistério entre esse ministério de louvor, porque toda vez que eu preparo um sermão, tem uma música aqui que é a música do sermão. Nem se combinasse dava certo. Foi aquela de Guilherme Kerr, ao Rei da Glória. Vamos ficar em pé, irmãos, para a gente cantar essa música aí? Porque quando eu ouvi essa canção, eu digo, essa é a música, louvado seja o Senhor. Cante com fé. Cante depositando sua fé na letra que o Senhor está revelando para você. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei qual foi o desvio que a sua fé teve hoje. Mas o Senhor está convidando você, traga a sua fé de volta para mim. Porque tudo vai se organizar. Ele vai organizar as coisas, Ele vai arrumar tudo. Louvado seja o nome dEle. Vamos cantar para a glória do Senhor. Depois a gente vai orar.
Amém. Você quer depositar sua fé só em Jesus hoje? Saia do seu lugar, vamos orar aqui, venha para a gente orar. Muitas coisas desviaram a sua fé, né? Assim como fez comigo, porque essa palavra foi para mim hoje de manhã. Era outro sermão, mas Jesus mandou esse. Ele me perguntou assim: Valdemar, ele fala pessoalmente, você crê nisso? Ele fala o nome da gente. Valdemar, onde está a tua fé, Valdemar? Eu estou com uns projetos aí para a igreja, Bom Pastor, projetos novos, desafiadores para 2016. E esses projetos geraram ansiedade no meu coração, alguma crise. Ontem quase que eu não durmo direito. Mas hoje de manhã ele me deu essa palavra. Ele disse: Valdemar, onde está a sua fé? É nos seus projetos? É no seu ministério? É nos seus filhos? É no seu casamento? Onde está a sua fé? Foi a pergunta que ele fez a mim. E eu me quebrantei, eu disse: Senhor, perdão. Perdão, Senhor. Porque a gente desvia a nossa fé por qualquer coisa, é impressionante. Até ministério desvia a fé da gente. Aí imaginou? Que coisa sutil. Mas hoje Jesus está renovando a minha fé e a sua fé. Nele, só nele. E o resto vai se organizar, creia nisso. Vamos orar. Senhor, perdão, Senhor. Perdão porque a gente se desvia tão fácil. E a gente acha que se desviar é sair da igreja. Muita gente tem essa ilusão. Não é só isso não. Se desviar às vezes está dentro da igreja e com olhar no lugar errado. Com olhar na falha das pessoas. Com olhar na falha do sistema. Com olhar nas tribulações. E o Senhor lá de braços abertos nos esperando, dizendo: filho, vem, venha minha filha, você vai desfrutar as delícias do reino de Deus. E não tem nada nessa terra que dê isso, nada, absolutamente nada. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa porque a tempestade tem um poder psicológico em nós absurdo. E a gente fica trêmulo, desesperado, desesperada, igual esses discípulos. Socorre no Senhor. Mas o Senhor está dentro do barco. Aleluia. O Senhor está no meio do furacão. Porque o grande mistério que o Evangelho nos revela é que o Senhor não está do nosso lado apenas. O Senhor está poderosamente dentro de nós. E onde nós estivermos, o Senhor estará conosco. Porque nós somos as meninas dos olhos do Senhor. E o apóstolo Paulo, quando compreendeu a grandeza dessa glória, ele disse: nada, absolutamente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ó Senhor, ressuscita essa fé dentro de nós. Cristo glorificado se levanta dentro de nós. E que todo medo vá embora, todo pavor, toda tristeza, desânimo, falta de fé, racionalismo excessivo, vai embora em nome de Jesus. E que fique a fé do justo que vive pela fé, que confia sem ver, que crê sem ver e sem sentir, porque fé é isso. Enche-nos dessa fé hoje, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Diga para o seu irmão assim: Jesus está no barco. Amém.